O documentário Nós Te Vimos relata o direito à moradia, em especial às pessoas em situação de rua. Foi produzido visando mostrar uma realidade que gera desconforto e coloca em risco a dignidade da pessoa humana. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moradia é um espaço onde há completo bem-estar físico, mental e social. Ter moradia é muito mais do que ter um teto sobre a cabeça. É você poder, nas noites frias, se esquentar do frio, é você ter horário para se alimentar. Cachorro e gato que fica na rua de tempo dentro de casa quando uma pessoa, moça. Apesar de ser um direito garantido, direito fundamental, é algo que milhões de pessoas não têm. A moradia é um direito fundamental de segunda dimensão, de segunda geração, atuação positiva do Estado prevista no artigo 6º e foi incluído pela emenda constitucional número 26 de 2000. E a pessoa tendo sua moradia é outra coisa, meu. A pessoa não tendo sua moradia. Nem que você pode ter tudo, mas você não tendo uma moradia para você morar, não tem nada. Os direitos fundamentais de segunda dimensão visam a igualdade, tratar os desiguais à medida de suas desigualdades. Como garantir uma moradia adequada num mundo que é desigual, num mundo que passa por crise de identificação dos direitos humanos das pessoas. A gente está falando de uma garantia de um direito, que ele é constitucional. E depois, dentro dos caminhares da política que vai destrinchando o que é assistência social e o que é o objetivo dela, que é para quem precisa. A gente fala das pessoas em situação de rua, a gente deve partir do que a nossa Carta Constitucional estabelece, né? Então, a gente tem como um dos princípios norteadores, né, das políticas públicas estatais a dignidade da pessoa humana. Porque você vê que quem mora nas casas dos outros de favor, Destacamos então que quem mais necessita desse direito garantido através de políticas públicas são as pessoas em situação de rua. A situação de rua na minha vida aconteceu, eu tinha 20 anos de idade. Decorrente do uso de drogas, né? Eu iniciei o uso de drogas aos 12, 13 anos, mais ou menos, até os 20. São pessoas que, às vezes, voluntariamente escolheram morar nas ruas, escolheram viver provisoriamente nas ruas, mas também as pessoas que foram levadas a essa situação. Porque mundialmente a gente vive numa situação de crise dos direitos humanos. Não foi uma escolha ir para a rua, ficar em situação de rua, morar na rua, né? Viver na rua, comer na rua, dormir na rua, se higienizar na rua. Não foi uma escolha. Uma forma de garantir o que o texto constitucional dispõe a respeito de políticas públicas das pessoas em situação de rua é por meio das unidades de acolhimento, instituídas pelo Decreto-Lei 7.053 de 2009. São unidades voltadas para esse acolhimento institucional, acolhimento que a gente deve enfatizar, um acolhimento provisório, porque, na verdade, o trabalho
que é feito com a população em situação de rua é um trabalho voltado para que se dê condições para que essa pessoa saia dessa situação de rua e volte a conviver, né, normalmente com seus familiares, reatando esses laços que foram rompidos ou estabelecendo uma moradia definitiva. Que não é uma instituição para tratar psicopatologia, não é uma instituição para acolher pessoas que sofrem com dependência química, por exemplo. É uma unidade que você vai lá e tem acesso a algumas questões que vão facilitar o seu dia a dia. Há um sério problema jurídico enfrentado pelas unidades acolhedoras. Para retratar essa realidade, optamos por um estudo de caso na Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias, localizado no Areal. Essa é uma unidade de acolhimento para pessoas adultas e famílias, e o objetivo é acolher pessoas que estão temporariamente desabrigadas, né? Sejam elas pessoas em situação de rua, migrantes, pessoas que vêm para fazer às vezes tratamento de saúde de outros estados e acabam ficando em situação temporária de desabrigo. Albergue pode oferecer característica de moradia em outros estados. Infelizmente, no Distrito Federal, a coisa não funciona assim. O albergue lá é o oposto de tudo que eu conheço realmente que é albergue. Primeiramente, eu fui criado em orfanato até os meus 18 anos. Após 8 anos, não tenho moradia, não tenho família. Aí eu fui para albergues. Graças a Deus, isso aqui está muito entretendo super bem. Albergue em outras cidades, né? As pessoas os jovens se hospeda, fica lá 1, 2 dias, 3. Aqui não acontece isso. Aqui é incapaz, não tem capacidade nenhuma. O albergue daqui chega a ser, para os direitos humanos, desumano. A Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias, UNAF, antigo albergue Conviver, dispõe de aproximadamente 158 vagas. Via de regra, o assistido pode permanecer por 90 dias. As pessoas os jovens se hospeda, fica lá 1, 2 dias, 3. Aqui não acontece isso. Acessando essa configuração, acessando esse estabelecimento, se ela estiver bem, biológica, psicologicamente, socialmente, ela vai ter mais chances de estar bem. Às vezes você tem um tempo mais prolongado para resolver seus problemas. E às vezes 3 meses não dá. Nós aprovamos um projeto de lei aqui na Câmara, que é o projeto de lei 1173. Infelizmente, né, a gente tem acompanhado esse projeto, que não é tão novo assim, né? São propostas que ela já vem caminhando ao longo do tempo e sempre esbarra em algumas questões, não é? Só que são projetos que eles visam o bem, pode ser que esteja visando o bem da comunidade, mas aí a gente tem que pensar, que comunidade é essa? Então eu não concordo com isso de jeito nenhum. Eu sou mãe de família. Não estou falando como uma parlamentar, estou falando como moradora da cidade. Então não tem a menor condições, entendeu? Quem está em sã consciência de deixar aquilo lá. Do lado do albergue lá tem residências, tem creches, tem escola. Mas sabemos que a necessidade de uma unidade de acolhimento, ela é de estar dentro da comunidade, de estar dentro da sociedade, para que as pessoas que estão precisando desse serviço possam ser inseridas dentro da comunidade. Porque eles estão querendo tirar esses albergues dos centros das cidades, jogando para as regiões rurais. Para manter esses albergues nas regiões rurais, o custo operacional do Estado ainda é muito maior.
Então você tem um aumento do custo para manter os albergues. E você vai perder também a possibilidade que essas pessoas têm de receber os mecanismos dos próprios bens do Estado. Esse projeto, ele é extremamente polêmico e, acima de tudo, inconstitucional, porque ele fere absurdamente as garantias individuais, tá? E fere muito o artigo 6º, quando se fala do direito à moradia e do direito à integração e à inserção social. Se a gente for pensar no histórico dessa unidade, a comunidade é muito mais jovem do que ela, né? Então ela é uma unidade que já estava aqui, num local que, se você for analisar alguns anos atrás, seria até considerado periferia também. Então a comunidade veio se achegando para as redondezas, para perto desse local, e agora querem só tirar esse local daqui e passar para outro lugar? Ah, eles chegaram primeiro do que a população. Ótimo, chegou. Só que infelizmente chegou, mas o Estado não cuidou, entendeu? Deixou ocorrer a revelia. É a mesma coisa, você pega um preso, bota um adolescente preso num CAD e não começa a ressocializar ele não, para você ver o que ele vai virar? Um bicho. Entendeu? Nem todo morador de rua é marginal. O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário deverá observar o limite de capacidade, regra de funcionamento e convivência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas urbanas, respeitando o direito de permanência da população em situação de rua, preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos. Se nós criarmos um perímetro de 10 quilômetros do albergue em área rural, ou seja, vai ser impossível praticamente instalar albergue em qualquer local do Distrito Federal. Eu não concordo com isso, porque aqui na cidade, para mim arrumar serviço para mim, meu benefício já está difícil, imagina se for para uma outra área. O que vai ser da gente? O que vai ser de mim? A comunidade, ela precisa estar agregada dentro das unidades, não é, públicas, sejam elas escolas, sejam elas unidades de assistência social, sejam elas hospitais, porque assim a comunidade aprende a cuidar de um equipamento que é público e a respeitar os usuários que precisam desse equipamento. A população lá pediu para o governador tirar o albergue de lá. Quem estiver achando que está com dó dos albergados, que pegue o albergue, que leve para o fundo da casa deles. Eles só reconhecem a pessoa quando é na hora do voto. A pessoa, do jeito que está aqui empoeirada, eles chegam, eles abraçam ali, doido atrás de um voto a eles. Ali a pessoa tá cheiroso, é tudo na vida deles. Mas depois que eles caem lá dentro, quem está aqui fora está esquecido. Se ela tivesse a informação, já é o suficiente. Hoje ela não tem essa informação e essa ignorância diminui até a humanidade dela. Essa ignorância faz com que ela desacredite de si. Não é possível efetivar os direitos daqueles que já estão excluídos e inviabilizados se aprovada uma lei que os afaste do convívio social. Se nós criarmos um perímetro de 10 quilômetros do albergue em área rural, ou seja, vai ser impossível praticamente instalar albergue em qualquer local do Distrito Federal. E se permitir, ele ficará tão longe que dificultará o objetivo máximo de um albergue, que é dar moradia temporal a quem não tem, até que esse possa se reinserir dignamente na sociedade. Eu acho que elas se sentem parte, sim. Tem hora que sim, tem hora que não. Tem pessoas que têm preconceito com quem mora em albergue. Eu me sentia parte da sociedade, só que uma parte sem valor, sabe? A gente observa que o Brasil está passando um processo de reacionarismo, que é um processo de fluxos e influxos, e a gente não pode retroceder nas políticas públicas de qualidade. A segregação, qualquer forma de segregação, ela é discriminatória, ela é inconstitucional, e aí eu preciso dessas respostas, né? O que o Ministério Público vai me responder? Para que ocorra a concretização efetiva do direito à moradia, encontrado no rol dos direitos e garantias fundamentais, é imprescindível a atuação positiva do Estado por meio de políticas públicas. O Ministério Público ele tem como dever zelar pelos direitos constitucionais face ao serviço de relevância pública. E nesse âmbito de zelar, ele faz
tanto uma política de fiscalização externa dessas unidades acolhedoras, como um trabalho de indução das políticas públicas, inclusive a política pública de moradia. Então, o meu posicionamento em relação ao projeto aqui é que ele é higienista e ele não pode passar e não pode continuar. O Estado, eu acredito que ele está no caminho para atender os direitos da população em situação de rua. Menino, do governo eu falo minha verdade, eu não espero nada. Se eles fizessem alguma coisa, a pessoa não vivia do jeito que está numa situação dessa. São vários os motivos que levam as pessoas à situação de rua, e nenhum deles nos permite continuar omissos a essa realidade. Essas pessoas precisam ser enxergadas, ser entendidas como parte da sociedade, que muitas vezes são excluídas, necessitam ser individualizadas. Cada uma tem uma peculiaridade do porquê estão na rua, e nós precisamos alterar o nosso olhar para elas, entendendo que elas têm capacidade de serem agentes políticos. Com a ratificação dos tratados e convenções, o Brasil reconhece o direito à moradia digna como um direito fundamental de toda a pessoa humana, para que se viva com o mínimo de dignidade, protegendo e tornando realidade esse direito.